Bom dia a todos, obrigada por estarem conosco para acompanhar a nossa videoconferência de resultados do terceiro trimestre de 2025. A gente está aqui ao vivo da nossa sede em São Paulo, no nosso novo estúdio, e vai dividir esse evento em 3 partes. Primeiro, o Mário Leão vai falar sobre os principais destaques desse trimestre e os direcionamentos para o nosso crescimento nos próximos períodos. Depois, o Gustavo Alejo vai fazer uma análise detalhada do nosso desempenho. E, por fim, a gente vai ter a sessão de perguntas e respostas. No momento das perguntas, você vai observar 3 opções de áudio na tela, em português, em inglês ou o áudio original. Para escolher essa opção, você tem que clicar no botão que está no centro inferior da sua tela. A apresentação que a gente vai fazer agora já está disponível para download no nosso site de RI. E com isso, eu passo a palavra ao Mário para começar a apresentação. Obrigado, Camila. Bom dia a todos. Sinto pelos minutos aqui no começo. Eu queria começar destacando para vocês os grandes números. Vocês já tiveram acesso, obviamente, ao que a gente publicou. Começando pelo número do lucro em si, a gente chega a um patamar de 4 bilhões de reais no trimestre e eu preciso registrar. Depois de 3 anos e 3 meses, a gente volta para esse patamar. Obviamente não é um destino em si, mas é um patamar importante para a gente retomar. E a gente retoma esse nível de lucro com um resultado, eu diria, bastante orgânico, que a gente vai ter a chance de comentar com vocês daqui a pouco. Então, uma evolução de quase 10% trimestre a trimestre, ano contra ano, traz a nossa rentabilidade de volta para 17,5%. Obviamente não é o destino final, como eu falei, do lucro, mas é um passo relevante que a gente dá na direção certa e com uma composição de resultado, eu diria, bastante saudável. Começando com alguns destaques que a gente depois vai detalhar mais, a margem como um todo ela cai trimestre a trimestre, como vocês já tiveram chance de ver, ela cai essencialmente pelo resultado de margem com mercados, a gente vai ter a chance de elaborar um pouco mais sobre isso, mas a força da franquia é medida muito mais, claro, pela margem com clientes, pelo business de clientes como um todo, entre margens e comissões, entre margem financeira e comissões, e nos 2 casos a gente teve uma evolução bastante positiva no trimestre, a margem com clientes sobe 2,7% e numa base anual acima de 10%, 11,1%, e já aproveitando e comentando de comissões, a gente tem um crescimento bastante potente em comissões no trimestre, a um nível de 6,7% na base trimestral e, como a gente vai ver daqui a pouco, com uma diversificação bastante boa entre as diferentes linhas de comissões, não teve nenhum grande outlier. A gente, em custo de crédito, tem uma evolução plana, apesar do crescimento de carteira que a gente mostra nesse TRI com mais força do que nos últimos, um crescimento de carteira exatamente na direção e nos segmentos que a gente queria crescer, a gente vai falar mais sobre isso também. E a gente tem uma gestão de gastos, mais uma vez, bastante eficiente no trimestre, um gasto que cresce 1,2%, basicamente plano, e numa base ano contra ano, né, do terceiro trimestre, a gente tem uma queda. Então, depois de 2 trimestres de redução, a gente tem uma pequena alta, eu diria virtualmente zero, o que reforça a nossa agenda de OPEX bastante contundente, da qual a gente vai falar mais no Q&A. A nossa eficiência sobe um pouco por conta basicamente da composição de margem contra despesas, ainda num patamar melhor em relação ao último ano, 140 pontos, e obviamente aqui um foco para a gente seguir melhorando na linha de eficiência. Como grandes drives estratégicos, reforçando o que a gente tem falado todos os trimestres, a gente com bastante disciplina na construção de uma operação cada vez mais sólida e resiliente, então a gente está buscando o Santander Brasil mais diversificado, com mais estabilidade e previsibilidade de resultados, com uma franquia de clientes cada vez mais potente e com uma diversificação de receitas, de ingressos, para compor um resultado que vai em busca de uma rentabilidade bem mais alta do que a gente tem hoje. E a gente acredita que está absolutamente nesse caminho. A gente está seguindo com a nossa obsessão pela transformação das jornadas, transformação da jornada digital. Eu já vou comentar um pouco mais do nosso aplicativo novo. Com isso, óbvio, evoluindo bem na nossa agenda de principalidade com os clientes. E falando de cliente, como a gente gosta de começar, alguns dados rápidos. A gente continua crescendo a nossa base de clientes de maneira relevante. Nosso total de clientes já hoje, agora outubro, já supera os 73 milhões. A gente tem um crescimento relevante ano contra ano de 7%. A gente continua crescendo a base de clientes ativos, são aqueles que de fato transacionam conosco numa base praticamente diária. Crescendo também a agenda de principalidade, com o NPS bastante
positivo. Na PF a gente está praticamente no nosso nível recorde em 61 pontos e na PJ a gente atingiu um nível que é recorde na nossa série histórica. Esse é o NPS interno que a gente mede com centenas de milhares de interações aí todos os dias, e a gente tem um NPS na PJ de 52 pela primeira vez. Dois argumentos rápidos aqui, eu não vou desenvolver tanto no detalhe, para a gente ter tempo de entrar no Q&A. A gente tem seguido na agenda de hiperpersonalização com cada vez mais ênfase. Aqui a gente dá alguns dados para poder tangibilizar para vocês como isso é cada vez mais relevante na nossa agenda com os nossos clientes. A gente cresce a capacidade de ter interações hiperpersonalizadas numa quantidade bem relevante. Aqui numa comparação de final de 23 ou mesmo de final de 24 para hoje, a gente tem mais da metade das nossas interações digitais com os clientes de forma hiperpersonalizada. Isso está trazendo um topo do funil muito mais amplo, uma base do funil também muito maior. Alguns exemplos que a gente cita aqui, em conquistas de clientes, a gente tem 2 vezes mais interesse do que a gente tinha no formato de CRM de interações antigo, com uma conversão 30% maior em contas. Em cartões, os números são ainda mais potentes, 4 vezes mais interesse, 3 vezes mais conversão, e em portabilidade de salário, que é um ponto super relevante para a transacionalidade, a gente também aumenta em 2 vezes. Do lado de AI, a agenda de AI, como, claro, para a indústria financeira como um todo, para o Santander, não vai ser diferente. A gente abraça o AI com bastante força cada vez mais. A gente está buscando transformar as nossas jornadas com clientes, as nossas jornadas e processos internos com uma mentalidade AI first. A gente está aqui 2 dados para não tomar tanto tempo. A gente evolui muito na nossa agenda de lealdade, de fidelidade pelo Esfera, com jornadas baseadas em AI, e com isso a gente consegue melhor produtividade de pontos, experiências melhores, e a gente tem isso também como uma alavanca-chave da agenda de principalidade. E na nossa agenda de renegociação e recuperação, por exemplo, de veículos, a gente também tem aplicado AI na esteira de renegociação e retomada, e com isso uma experiência melhor e melhores resultados, claro, de recuperação para o banco. Esse trimestre, finalmente, eu falo um pouco mais do nosso app. Eu vinha comentando com vocês ao longo dos últimos trimestres que a gente estava evoluindo na agenda do nosso One App, como a gente chama. O One App porque ele vai ser o app que vai canalizar todas as interações digitais com os nossos clientes pessoa física, e em algum momento a gente vai também trazer a versão pessoa jurídica, que estamos trabalhando bastante nela. Falando do One App, é super importante destacar que a gente construiu esse aplicativo ao longo dos últimos anos com muita interação com o cliente. A gente nunca fez um desenvolvimento tão calcado na escuta do cliente. Eu diria que os clientes desenvolveram o app junto com a gente, e a gente gosta de dizer que esse não é mais o app do Santander, é o app do cliente, que tem a sua relação calcada, claro, no Santander. Então a gente ouve mais de 50 mil clientes em mais de 90 pesquisas. A gente tem já nessa jornada de rollout, ou seja, de implementação, feedbacks bem potentes. Tipicamente quando você troca o aplicativo, aqui não é uma nova versão, é um aplicativo inteirinho novo, o cliente está acostumado com a versão antiga, está acostumado com as jornadas, mesmo que a gente esteja com algo bem melhor, geralmente tem fricção, e a gente está vendo que o resultado está bem melhor do que seria esperado, com quase 80% dos clientes avaliando o aplicativo como ótimo e 3/4 preferindo já o aplicativo novo, que está aí há poucos meses rodando com a base de clientes, e isso deixa a gente bastante animado com o que vem pela frente. Esse aplicativo foi construído com uma mentalidade multibanco, então ele é todo embedado, o Open Finance está embedado nele, então a experiência do cliente com relação à conta Santander e a conta em outros bancos ou plataformas financeiras é exatamente a mesma, e com isso a capacidade nossa de ter toda a relação bancária do cliente centralizada no aplicativo do Santander. E pela primeira vez também a gente faz isso junto com o Grupo Santander. Esse é um tema que eu vou elaborar um pouquinho mais daqui a pouco, que é o fato do Santander Brasil começar a se beneficiar do fato de ser parte de um grupo de uma forma mais contundente. A gente desenvolveu esse One App a 4 mãos, entre gente aqui no Brasil, da nossa equipe de tecnologia e de canais, com pessoas, por exemplo, da Espanha. E esse aplicativo que o Brasil está lançando vai ser o aplicativo usado ao redor do mundo, com pequenos tweaks em cada geografia, mas o core do aplicativo vai ser exatamente o mesmo. Então agora o Santander passa a ter plataformas desenvolvidas uma vez só, para o grupo todo, e com isso a gente ganha agilidade e ganha bastante em gasto. E só alguns dados relevantes: a gente fez uma versão beta com mais de 100 mil clientes, eu fiz parte e foi ótimo interagir e ver a evolução aí ao longo dos últimos meses. A gente já tem 2,3 milhões de clientes usando o aplicativo novo. A gente tem agora em outubro para novembro os nossos clientes, a gente chama de monoprodutistas de cartão, também vindo para esse aplicativo, e até o final do ano a gente espera ter virtualmente toda a nossa base de clientes migrado, o que é obviamente um número bastante potente.
Aqui de forma bastante sintética, a gente está organizando a nossa agenda estratégica da mesma forma como o Grupo Santander narra para o mercado. Eu estou trazendo isso aqui para o Brasil, basicamente as mesmas mensagens de bússola de gestão que a gente tem falado já há vários trimestres com vocês. Então, os 3 grandes pilares que o Grupo Santander e o Santander Brasil, de forma contínua, estão focando: Think Value, Think Customer e Think Global. Think Value, obviamente, a geração de valor através de uma gestão disciplinada do capital, do nosso balanço de crédito, diversificação das fontes de receita, resiliência, previsibilidade e, obviamente, uma agenda de eficiência e modernização da operação que a gente está mostrando nos números na prática. O Think Customer é toda a agenda voltada para cliente. A gente fez semana passada uma live com toda a organização, 40 mil pessoas falando sobre isso, Think Customer, e é toda a nossa agenda de hiperpersonalização, cada vez mais voltada ao AI, uma agenda de simplificação de oferta, de jornadas adequadas, simples e digitais, e dentro do possível embedadas com AI. E no Think Global, essa agenda que eu comentava, o OneApp representa super bem, é a gente começar a desenvolver coisas junto com o grupo cada vez mais, trazendo tecnologias que eventualmente tenham em outras geografias e no Brasil ainda não, e fazendo de forma compartilhada esse investimento, sendo que o Brasil vai ser um dos grandes hubs do grupo, dado o talento que a gente tem aqui, dada a inovação que acontece no Brasil. Então o Brasil vai ser uma fonte também exportadora eu diria, de inovação, de tecnologia para o grupo como um todo. E reforçando a mensagem que todo mundo sabe, mas não custa reforçar, de que a gente é o banco global com maior presença no Brasil. A gente faz parte do maior grupo em valor de mercado da Europa continental e que, enfim, está tendo uma performance também crescente ao longo dos anos. E o Brasil, obviamente, é parte fundamental disso. E a gente quer extrair cada vez mais valor de ser parte de uma franquia global. E aqui, para fechar a minha introdução, 3 negócios. A gente sempre traz alguns grandes negócios estratégicos para destacar. Falar de novo da financeira, que repetidamente tem estado aqui na nossa divulgação, porque é uma fonte de orgulho do nosso portfólio. A nossa financeira segue crescendo numa base anual forte de 2 dígitos, mais do que o crescimento do portfólio em si. A gente está trazendo muito cliente para o banco a partir do nosso negócio da financeira, principalmente o negócio de autos, mas também o negócio de financiamento de consumo. A gente traz aqui o dado de que em 2 anos a gente trouxe 1 milhão de clientes novos que não eram relações do Santander e que passam a ser a partir da financeira. Isso com um aumento material da geração de comissões. Individualmente, a financeira é um dos maiores geradores de comissões, principalmente seguros, que a gente tem aqui no banco. E aqui está o crescimento de 43% ano contra ano, que é bem potente. E tudo isso com o NPS bem alto. O NPS de 90, que é dos mais altos que a gente tem em todos os nossos negócios. Acima à direita, eu comento do nosso negócio de pequenas e médias empresas, que tem sido um foco recorrente da nossa narrativa para o mercado e da nossa gestão. A gente tem crescido receitas, tem crescido a diversificação das receitas, tem crescido o número de visitas, que claro vem junto no nosso novo modelo comercial, só para relembrar, em que a gente não tem mais os gerentes ou especialistas, como a gente prefere chamar, dentro da loja, esperando o cliente chegar e fazendo na média uma visita por dia. A gente tem esses especialistas hoje todos na rua, rodando micro-regiões e, a propósito, a gente cresce quase 30% a base desses especialistas. Então a gente tem alguns milhares de pessoas em todas as micro-regiões mais pujantes do Brasil, cobrindo o cliente com muito mais proximidade, com isso fazendo uma melhor gestão de crédito, fazendo uma melhor gestão da principalidade. Embaixo à esquerda, só para reforçar nossa agenda de pagamentos e transacionalidade, obviamente toda a agenda de ter os clientes escolhendo o Santander passa por uma agenda de pagamentos, então é fundamental. Aqui eu não tenho dados em si, mas a mensagem de que a gente tem evoluído ao longo dos últimos 12, 18 meses para ter uma jornada de Pix que é impecável, das mais simples do mercado. A gente tem o conceito do trazer o dinheiro, que com a agenda do Open Finance a gente consegue passar a centralizar a gestão do caixa dos clientes aqui, numa jornada extremamente simples, isso na PF e também na PJ. A gente traz para a nossa jornada o Pix no cartão, era algo que a gente vinha desenvolvendo e a gente lança com força nesse trimestre, está tendo uma performance inicial já bastante positiva, então a gente está muito animado de como a gente consegue juntar as 2 jornadas, a jornada do Pix e os limites que a gente tem no cartão, além do Pix automático, o Pix por aproximação. À direita eu trago um dado bem relevante da nossa agenda de baixa renda, do cliente massificado. A gente tem feito uma gestão bastante fina de portfólio, como a gente tem falado já há alguns anos. A gente tem escolhido nesse portfólio de baixa renda os subportfólios, subclusters nos quais a gente quer trabalhar. Com isso, a gente tem caído a carteira desse subsegmento. De uma base 100, um ano atrás, a gente está em 94, ou seja, a gente faz uma redução com alguma relevância, o que obviamente traz o número de carteira de PF para um desafio de crescimento, mas a gente não está preocupado com o crescimento como um todo, a gente está preocupado em crescer
e fazer a gestão nos subsegmentos da forma correta, mas mesmo reduzindo a carteira de crédito nesses 6%, a gente consegue crescer os depósitos transacionais desse mesmo cliente massivo em 14%. Então a gente está fazendo uma seleção bastante correta e feliz dos clientes que a gente quer ter aqui, trazendo mais transacionalidade desses clientes e trazendo uma qualidade na gestão do portfólio melhor, com menos produtos clean e mais produtos colateralizados. Bom, com base nessa introdução, eu chamo agora o Gustavo para comentar com vocês os números mais em detalhes e daqui a pouquinho eu volto para a gente poder fazer o Q&A. Obrigado. Obrigado, Mário. Bom dia a todos. Vamos falar primeiro da carteira. A gente avançou de forma satisfatória em todas as linhas e negócios de acordo com a nossa gestão dinâmica do portfólio e o esforço em aumentar a rentabilidade sempre ponderado ao risco de todas as nossas operações. A gente tem sido criterioso nas concessões de crédito, como o Mário comentou, que se traduz em um crescimento desproporcional em algumas linhas em relação às outras, sempre priorizando transacionalidade também. E é importante ressaltar a evolução positiva de cartões no ano contra ano, de 14,5%, de financiamento ao consumo de 12,6% e de pequenas e médias empresas de 12,4%, que foi um bom avanço ano contra ano e a gente está indo no caminho certo. O segmento de varejo de pessoa física, a carteira se manteve estável e apresentando um movimento significativo na composição do mix de produtos, né? E uma redução na exposição aos maiores perfis de riscos. A gente evoluiu positivamente nas grandes empresas no terceiro trimestre, coisa que não vinha acontecendo nos trimestres anteriores, mas mantendo a disciplina de preços e com a maior evolução em operações de risco sacado e comércio exterior, por exemplo. Olhando aqui do lado direito para a captação, a composição está alinhada aos nossos planos de aumentar a participação do varejo no funding, promovendo uma maior vinculação e, consequentemente, uma maior transacionalidade com todos os nossos clientes. Nos depósitos a prazo em pessoas físicas, a gente teve um desempenho bastante favorável, apresentando crescimento em ritmo superior aos demais segmentos, o que reflete a evolução também da principalidade. Já nos depósitos à vista, a gente observou um efeito de migração de parte dos recursos para o depósito a prazo. A margem de clientes registrou um crescimento de 2,7% no trimestre. A maior parte desse crescimento é resultado de funding, beneficiado por um maior número de dias úteis, além do aumento no CDI médio, que também gerou efeitos positivos, porém de menor intensidade. A margem de crédito evolui, apesar de não coletar todo o benefício do crescimento de carteira, que ocorreu em maior parte em setembro. Então teve uma evolução de crescimento de carteira. Em relação ao ano anterior, o crescimento da margem foi consideravelmente maior que o do volume de crédito e demonstrou nossa disciplina em preços e otimização do portfólio que a gente vem falando. Com a melhora do mix de ativos e passivos e o aumento do CDI, o spread registrou uma elevação de 100 pontos básicos em 12 meses, que é bastante positivo. Quanto à margem com o mercado, a gente observou no trimestre, além de uma Selic média maior, que era esperada e a gente tinha comentado, o maior número de dias úteis também influenciaram nos resultados de LM. Ambos os movimentos eram esperados e dentro do nosso planejamento. Já em market making, o resultado do trimestre foi ligeiramente superior ao trimestre anterior. E nas comissões, uma dinâmica mais positiva no período, praticamente com evolução em todas as linhas, com uma melhor performance também em linhas relacionadas a crédito. Em cartões, a gente tem mais um trimestre positivo, que vem da maior transacionalidade de clientes, e por outro lado, a maior transacionalidade tem efeito na linha de conta corrente, uma vez que os clientes, tanto na PF quanto na PJ, obtiveram maiores benefícios de isenções por trabalharem cada vez mais conosco, o que é bastante positivo. Em seguros, eu destaco aqui uma melhor performance no trimestre, impulsionado por novos produtos e muito foco da nossa força de vendas. E em corretagem, a colocação de títulos apresentou um crescimento importante no trimestre, com uma melhor performance da emissão de dívidas. Então, portanto, eu tenho um trimestre com importante crescimento em praticamente todas as linhas de comissões. Em provisões, a gente teve um melhor desempenho em relação ao trimestre anterior, resultado da melhor performance das safras e também dos efeitos pontuais que impactaram o 2T. Lembrando a baixa antecipada de prejuízo que foi comentada à época. A gente tem observado uma melhor performance das safras em praticamente todos os portfólios, exceto em empresas menores, onde se nota um pouco mais de pressão.
E em virtude da performance das safras, o percentual de carteira em atraso de 15 a 90 diminuiu para 3,9% frente a 4% no segundo trimestre. A gente observou que parte da deterioração no curto prazo, que foi registrada no primeiro semestre, refletiu na inadimplência de 90 dias, que resulta um percentual de atraso de 3,4% no final do terceiro trimestre. Esse aumento foi impactado também pelos segmentos de pessoa física, onde há maior concentração de linhas de renegociação e devido à nossa postura mais restritiva em renegociações, e também em casos do setor agro e de empresas. No slide seguinte, apresento rapidamente aqui a nossa evolução das despesas. Nesse trimestre, a gente observou o impacto parcial do dissídio, de 5,7%, e em mais um trimestre a gente apresentou o resultado da nossa gestão eficaz das despesas, com crescimento inferior à inflação, e isso com crescimento de despesas de expansão do negócio evoluindo e com despesas recorrentes reduzindo, que é bastante importante. E o resultado é uma melhor performance no índice de eficiência em relação ao ano anterior, em torno de 140 pontos básicos, finalizando em 37,5% no período. Para concluir, eu quero compartilhar a nossa DRE. A gente encerrou o terceiro TRI com um lucro de 4 bilhões de reais, o que representa um aumento de 10% em comparação ao trimestre anterior, e um crescimento de 120 pontos básicos no ROI, com capital principal a 11,7%. Nosso portfólio demonstra uma melhor relação entre risco e retorno, com evolução no mix de clientes, apoiado por um funding que combina instrumentos, clientes e preço de forma eficaz e equilibrada. Essa performance, considerado o atual cenário macroeconômico, demonstra que a disciplina que temos gerido o nosso balanço nos últimos anos nos deixa mais bem preparados para enfrentar volatilidade de curto prazo, confirmando nossa trajetória de uma rentabilidade cada vez mais sólida e sustentável. Muito obrigado. Eu passo para o Mário para as palavras finais. Obrigado, Gustavo. Aqui só para fechar e a gente pular logo para o Q&A, mensagens que eu gostaria de reforçar para ficarem sólidas aqui com todo mundo. Começando pelo cliente, então a gente continua, essa palavra é bem forte, mas é como a gente trabalha na visão cliente aqui. Obsessão em elevar a satisfação dos nossos clientes para um patamar ainda mais alto, a gente viu o NPS evoluindo e a gente quer de fato fortalecer o relacionamento principal, a gente vai continuar tendo concorrentes extraordinários, incumbentes, novos, e a gente precisa subir a nossa barra continuamente para ganhar essa relação principal. Hiperpersonalização e IA são duas grandes alavancas para isso, junto com toda a tecnologia que a gente vai fazer cada vez mais com o Grupo Santander nos apoiando e a gente apoiando o grupo como um grande centro de inovação do nosso modelo de negócio. A tecnologia tem um papel relevante na nossa transformação de gastos, de despesas. A gente está buscando, como eu tenho falado já há vários trimestres, não só ganhar da inflação, mas ganhar de forma material e buscar um banco que tenha um crescimento de gastos virtualmente nominal zero e que a gente consiga, através da tecnologia, fazer isso de forma cada vez mais contundente. Não é só tecnologia, mas tecnologia é um grande vetor para permitir que a gente tenha esse Santander Brasil cada vez mais eficiente, mesmo num país com inflação, com câmbio e outros desafios de gastos. E, obviamente, tudo isso para focar a nossa operação numa operação cada vez mais rentável, com uma gestão ativa do portfólio e entregar o que está a cada trimestre chegando mais próximo de chegar a uma rentabilidade de novo de 20+% e não parar por aí. A gente tem segurança total de que a gente tem uma operação que pode seguir evoluindo, que vai seguir evoluindo ao longo dos próximos trimestres, na direção correta de rentabilidade e junto à rentabilidade, nessa ordem, o crescimento também. Com isso eu passo para a Camila e a gente vai em breve estar no Q&A. Obrigado. A gente vai passar agora para a sessão de perguntas e respostas, em que vocês vão poder interagir diretamente conosco. Até daqui a pouco.
Bom, gente, aqui a gente terminou com a apresentação do Mário e do Gustavo. Eu peço desculpas porque a gente está com um problema na plataforma de videoconferência, então a gente não vai conseguir conectar aqui os analistas para fazerem as perguntas. A gente está com as perguntas, eu já tenho aqui, elas foram enviadas e a gente vai responder, mas peço desculpa por vocês não poderem aparecer aqui por um problema técnico. A primeira pergunta é do Thiago Batista, do UBS. Perguntando para a gente quais os efeitos esperados com a implantação do OneApp aqui no banco, se a gente pode imaginar que o maior impacto é a redução de custos, a experiência do consumidor ou o cross-selling. E aí ele pergunta também se a gente poderia falar dos impactos esperados das mudanças regulatórias recentes, como a mudança de funding do crédito imobiliário e a alteração da regulação de antecipação do FGTS. Obrigado, Camila. Bom, seguindo aqui com o Q&A e reforço aqui sinto muito pela plataforma, mas são coisas que a gente não controla. Tiago, aqui eu vou começar pela resposta do OneApp, depois eu cubro o regulatório e obviamente o Gustavo me ajuda aqui complementando qualquer ponto. A gente acredita que o OneApp ele é um grande salto na nossa obsessão pelo cliente, no nosso Team Customer que eu citava agora há pouco. Então, o grande drive, sem dúvida, é melhorar a experiência do cliente e permitir que o cliente, por isso que eu falo que não é só uma nova versão de app, de fato um aplicativo todo redesenhado. Ele tem pouco a ver com o aplicativo que a gente tinha antes. Então a gente está buscando sim uma experiência muito mais fluida, muito mais personalizada. Eu citei que a gente gosta de dizer que o app é o app do cliente, né? Então é o app do Mário, é o app do Gustavo, é o app da Camila, de todos os nossos milhões de clientes, e não mais o app Santander como algo monolítico e igual para todo mundo. O que a gente vai conseguir com essas jornadas muito melhores, além da hiperpersonalização da cara do app, é que a gente tenha conversas com esse cliente de forma muito mais fluida. Então ele é um app ancorado, Thiago, no conceito da conversa contínua que a gente quer ter com os nossos clientes, com uma interação obviamente personalizada, porque se eu quero conversar com cada cliente eu tenho que fazer isso de forma específica, contextualizada e personalizada. Então, sem dúvida, o drive é UX, CX, e através disso ter muito mais conversas com o cliente, aumentar a transacionalidade de cada cliente e, obviamente, trazer aqueles clientes que hoje são chamados monoprodutistas, clientes de cartões, clientes de financiamento imobiliário, clientes da financeira e assim por diante, que esses clientes todos, que são muitos milhões de clientes, possam também ser clientes do Santander como um todo, num só app que vai tratar desse cliente de forma específica, única e com muito mais conversacional. A gente vai reduzir custo com o OneApp? Virtualmente sim, porque na prática, tendo uma experiência cada vez mais digital e fluida, eu vou conseguir ter a interação digital, AI-based cada vez mais com o cliente. Isso vai, com o tempo, reduzir a nossa necessidade de ter outros pontos de atendimento, como lojas e até o atendimento do nosso canal remoto via telefone, pelo menos, passando a ter muito mais interações via chat. Você fala dos temas regulatórios, eu vou ser breve aqui. A evolução do imobiliário, né, esse novo projeto de uso de parte do depósito compulsório para poder fomentar subsetores do imobiliário, a gente vê positivamente. O imobiliário é um dos pontos de destaque da nossa performance do último trimestre. Eu acredito que vai continuar sendo pelos próximos. A gente sabe fazer, a gente acredita que tem das melhores, para não dizer a melhor jornada de contratação de crédito imobiliário do mercado. E é um produto que tem nos ajudado também a fazer um cross-sell relevante com um custo de crédito, obviamente, bastante baixo. A gente é o líder, por exemplo, no mercado de home equity, a gente chama aqui de uso e casa, que é o produto no qual você alavanca, sendo dono PF ou PJ já de um imóvel. A gente tem uma participação de mercado aí de quase 30% e a gente continua crescendo com bastante apetite aqui no home equity. Então, o imobiliário, a gente vê positivamente as medidas, é um produto core e a gente acredita que vai continuar crescendo aqui desproporcionalmente. O tema do FGTS, da evolução, ou talvez involução, né, da capacidade de contratação do CPF-GTS, a gente obviamente respeita, é uma decisão, claro, de governo, de política como um todo. Vai reduzir de forma material a concessão do CPF-GTS do Santander e de todo o mercado. A ordem de grandeza é bem material, então na prática a gente vai ter que direcionar o nosso apetite e prática de crédito com boa parte desses clientes para outros produtos como o consignado do trabalhador, que é um produto que absolutamente veio para ficar, teve todo o apoio nosso e da indústria como um todo.
e no qual o Santander tem crescido agora de forma mais material nesse terceiro trimestre, dado que a gente está vendo uma evolução na performance até operacional do lado das empresas, do sistema como um todo, em que pese alguns temas ainda faltam terminar de especificar e implementar, mas a gente acredita no produto e vai continuar crescendo ali de forma expressiva ao longo dos próximos trimestres. A gente tem agora uma pergunta do Pedro Leduc. Eu acho que a gente conseguiu conectar aqui o Pedro. Pedro, bom dia. Tudo bem, obrigado a todos pelo call e tomar a pergunta. Em relação a custo de crédito aqui, claro, o write-off, né, aí na casa de 5 bi caiu bastante em relação ao trimestre passado, que tinha tido aquela antecipação de baixa, vocês haviam comentado. E aqui eu queria perguntar se nesse terceiro tri teve também alguma outra alteração de prazos, ou de maneira que não teve mais tanta aceleração, ou foi só algo pontual ali do último tri, o que a gente pode esperar aqui para frente. E também na parte de qualidade de crédito, a segunda pergunta, quando a gente olha a cobertura estágio 2, 3, caiu um pouquinho. Se puder nos ajudar a entender o que está driveando isso, se é mais mix, se é percepção mesmo de perda esperada, seriam essas duas. Obrigado. Bom dia, Pedro. Bom, a primeira parte da pergunta, eu vou começar pelo final. A gente não teve nenhuma mudança e vale para as duas perguntas, a gente não teve nenhuma mudança de política ou de gestão, então assim, a gente não alterou nada do que a gente vem fazendo. De fato, a gente teve no segundo tri uma antecipação a prejuízo, e essa não alteração de políticas e nenhum critério, a resultante da cobertura era simplesmente uma resultante do mix do que a gente está produzindo. Então não tem nada de ação nossa para mudar, para alterar isso. Então é bastante reflexo das produções, do mix que a gente vai produzindo e a performance. Então não tem nada de mudança de critério, mudança de política, tanto para a pergunta 1 quanto a pergunta 2. Tá? Então não tem nenhuma alteração no nosso dia a dia sob a lógica de perda esperada, o que a gente provisiona, o que a gente write off, ok? Se eu puder só complementar aqui, Pedro, e bem-vindo. Vou ser um pouco redundante, porque esse é um ponto bem importante que você pergunta aqui. A gente, já desde o ano passado, a gente vem, obviamente, evoluindo a nossa agenda de como a gente lida com recuperações, com acordos, que faz parte do BAU do negócio, mas a gente, o ano passado, subiu a barra de forma definitiva em como a gente aceita fazer renegociações a partir daquele momento. A gente já está praticando isso há já um bom ano cheio e mais um pouco. A gente só faz renegociações com algum componente de caixa, sem exceção. Então, se a gente não consegue ter naquela renegociação com a PF ou com a PJ um componente de caixa, a gente antecipa, lança aquilo a prejuízo e a gente, obviamente, depois trabalha na recuperação, mas já de uma base de 100% lançada a provisão. E quando a gente consegue ter o componente caixa, claro, a gente concede prazo, mas a gente também tem feito renegociações com prazos menos longos do que no passado. Então, a qualidade da nossa renegociação está cada vez melhor, a disciplina de lançar prejuízo mais cedo do que mais tarde também. Então, na prática, obviamente, quando a gente perceber oportunidades de fazer uma antecipação a prejuízo maior, como a gente fez no segundo tri, você apontou bem, a gente vai seguir fazendo. Então, é possível que a gente faça mais movimentos desses, porque a gente tem muito interesse em ir limpando a carteira, fazendo esse de-risking o mais rápido possível, focando nas safras novas, que, como o Gustavo comentou na apresentação dele, tem tido uma performance em geral bem na linha do que a gente gostaria, ou seja, a gente está bastante seguro que a gente está produzindo crédito novo, né, uma água limpa, vamos chamar assim. No portfólio, a gente tem que seguir de forma bem disciplinada e rápida, tirando essa parte da água menos limpa, que tem a ver mais com carteiras do passado, e a gente tem que seguir baixando isso o mais cedo possível. E vai fazer. Obrigado, Mário. Tchau, tchau. Obrigado, Pedro. A gente vai agora para o Mário PR, do Bank of America. Bom dia, Mário. Bom dia, pessoal. Parabéns aí pelo resultado. Mário, eu queria fazer uma pergunta sobre apetite de crédito, né? Vocês mostraram aí que a performance das safras novas estão vindo melhor que esperado. Vocês estão com um índice de capital bem elevado, tem perspectiva de queda de juros no Brasil nos próximos 6 meses. O que levaria o banco a ter uma posição um pouco mais agressiva em crédito? É ainda a incerteza política? É um cenário, ano que vem a gente tem eleição? Então, assim, só querendo entender, né, que o crescimento da carteira
continua muito baixo. Quando a gente olha, não está tendo um crescimento real da carteira. Então, queria entender a perspectiva para os próximos 12 meses. Obrigado. Tá legal, Mário. Obrigado pela pergunta. A gente vai seguir buscando crescer desproporcionalmente mais naqueles subsegmentos e naqueles produtos em que a gente perceber que na margem a gente consegue trazer safras, como a gente comentou, com elevada rentabilidade. Obviamente a nossa barra de rentabilidade para safras novas é bastante acima do nosso custo de capital, eu diria acima de 20% inclusive. Então a gente tem buscado originar créditos, seja rolagem de crédito, seja expansão de crédito, nos portfólios e nos clientes em que a gente consiga ter esse nível de rentabilidade perene, obviamente numa visão cliente, não só na visão do crédito. Então, a gente tem focado o nosso apetite em produtos que tragam a transacionalidade do cliente. É verdade que a gente cresceu bem em crédito imobiliário, que não é tão óbvio, que são relações de crédito já muito mais longas, mas entre cartão e conta a gente tem crescido bastante nos clientes que a gente quer crescer e tem ganhado em comissões, tem ganhado em depósitos transacionais, como a gente comentou. Então, como é que eu resumiria nosso apetite pelos próximos, 12, 18 meses? A gente vai continuar com um olhar muito disciplinado e técnico em rentabilidade marginal dos portfólios. Nós vamos continuar fazendo esse reshuffling, essa realocação de ativos ponderados pelo risco de portfólios que têm, em alguns casos, até margem bruta maior, mas margem líquida menor, e aí o segmento de baixa renda, sem dúvida, representa isso bem. A gente vai continuar tirando risk-weighted assets desses subportfólios e colocando em portfólios em que a gente pode, até abrindo mão de algo de receita bruta, mas a gente consegue trazer receitas líquidas muito mais saudáveis e duradouras. Então, a gente a gente não tem nenhum viés de não crescer o portfólio, obviamente, a gente quer crescer, mas a gente quer primeiro focar na rentabilidade, na base 100 que a gente tem hoje, e aí fazer o 100 virar 102, 104, 106, 110 ao longo do tempo. Então, esse tri eu diria que é um tri que a gente conseguiu, com essa gestão super disciplinada de produção marginal, a gente conseguiu crescer, pode não ter sido tão pujante na leitura do sell side, mas a gente faz um crescimento que anualizado dá perto aí de 2 dígitos e da forma absolutamente que a gente queria fazer, com um crescimento plano na PF, que é o ponto 2, mas enfim, basicamente plano, que é uma queda no varejo massificado, um aumento na alta renda, que é exatamente o que a gente quer fazer, um crescimento bastante potente em pequenas e médias empresas, um pouco menor na financeira, mas também depois de vários trimestres em que a gente tinha crescido muito, e de novo um crescimento no atacado, que fazia tempo que a gente não mostrava, porque a gente continua com a mesma disciplina de gestão de rentabilidade marginal, mas a gente conseguiu fazer boas operações, principalmente em setembro, como disse o Gustavo. Então, o efeito carry para o quarto tri vai ser maior do que a gente conseguiu ter no terceiro, mas um crescimento bastante bom no atacado. Então, a forma como a gente cresceu é exatamente como a gente quer crescer, e a gente continuando a ver oportunidade, a gente vai buscar seguramente crescer continuamente ao longo dos próximos trimestres, em que pese a macro, você fala da redução dos juros, a macro vai continuar desafiadora, mesmo com os juros caindo. Os juros indo para 13 ou 12 no final do ano que vem, ainda vai ser um nível de Selic bastante alto, vai continuar pressionando as PJs que se financiam basicamente a taxa flutuante. Então, o olhar cauteloso, vamos chamar assim, a macro vai continuar. Eu não acho que a gente necessariamente vai ter uma macro, pode ser que a taxa de juros caia, mas a macro como um todo, o efeito dessa macro nos portfólios, não é tão óbvio que a gente vai ter um 26 tão melhor assim do que 25. A gente tem que continuar atento e vai continuar disciplinado nessa dotação de capital. Obrigado. Obrigado, Mário. O próximo analista é o Gustavo Schroden, do analista BBI. Bom dia, Schroden. Bom dia, Cam, pessoal. Agora é do Citi. Do Citi, desculpa. Minha colinha aqui está errada, desculpa. Tranquilo. O Mário já reparou na hora. Tá aqui em cima até. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Eu queria discutir com vocês um pouquinho do Pix parcelado, né? Acho que o Banco Central deve vir com uma regulação nova. A gente aqui tem lido nas notas de imprensa, artigos, que pode ter uma mudança e desvincular o cartão de crédito e ser uma linha apartada do cartão de crédito. Queria ouvir de vocês, primeiro, a estratégia de vocês no Pix parcelado, o que vocês acham que deve vir, se acha que vai ter essa desvinculação do cartão de crédito de fato, e qual a leitura de vocês se isso acontecer. E uma outra rapidinha aqui, só eu estava lendo uma nota do resultado do Santander Espanha, e lá, né, me corrija se eu estiver errado, se eu entendi errado, mas me parece que quando ele foi mencionado sobre Brasil,
a gente viu uma parte de que poderia ser implementada uma política para reduzir a sensibilidade do NII à taxa de juros, né? Então, eu queria até aproveitar e explorar se de fato o banco está pensando em algum tipo de política de hedge para reduzir a sensibilidade do NII. Obrigado. Tá, joia. Bom, eu vou começar pela segunda pergunta, Gustavo. A gente, na verdade, tem falado com o mercado, o grupo talvez tenha dado mais destaque nessa divulgação, mas a gente tem falado com o mercado já há basicamente um ano, quando a gente evolui a nossa política de hedge ou não hedge da produção marginal da carteira de crédito. Vocês vão lembrar que desde o terceiro tri do ano passado a gente começa a falar sobre isso, na verdade desde setembro do ano passado, então já faz um pouco mais de um ano, que a gente começa a fazer o hedge da produção marginal da carteira pré-fixada, que é basicamente a carteira da PF, algo da PJ. Então, não é que a gente faz 100% todo dia, a gente tem uma gestão dinâmica, claro, dependendo de como estão os soluços do mercado, e a gente tem um mercado que soluça bastante, mas a gente tem virtualmente produzido muito mais hedge da carteira de crédito do que a gente tinha no passado. Ainda tem um estoque, obviamente, a gente em setembro do ano passado a gente não tomou pré para hedgear o estoque inteiro, porque teria, obviamente, impactado o mercado. Mas na margem a gente tem feito, eu diria, entre 50% e 100%, a depender do dia, desse hedge da produção marginal. Então, na prática, o grupo se refere a isso, não é uma nova política, é algo que a gente implementou há faz mais de um ano, mas começa a ter seus efeitos, sentidos. Eu diria que a partir de agora, um pouco mais para frente, a gente teria uma sensibilidade maior à alta da Selic, que foi bastante relevante que aconteceu esse ano, se a gente não tivesse feito esse movimento. Então, daqui para frente, a gente vai ter sensibilidade à curva de juros, claro. Todo banco tem, porque todo banco carrega um portfólio de títulos pré, um portfólio de títulos de inflação, que são fundeados tipicamente pela taxa de juros corrente. Então, na prática, alguma sensibilidade a gente vai continuar tendo, mas ela vai ser menor. E aí, com relação ao PIX Com relação ao PIX parcelado, Sobre você o perguntou, PIX? então, aqui tem tanto uma discussão de jornada quanto uma discussão regulatória. Então, eu vou começar pelo que a gente implementou. Eu comentei mais cedo que a gente agora tem, eu diria, a oferta completa da transacionalidade de pagamentos com PIX no cartão. E os resultados iniciais ainda não moveram a agulha do resultado de setembro, mas obviamente ao longo dos trimestres a gente espera construir uma carteira relevante aqui. E a gente está, no fundo, concedendo, Gustavo, mais crédito para pessoas que não tomavam CP conosco. Obviamente eu tenho que ter apetite para essa pessoa, mas são limites, vamos dizer, que estavam não usados, que eu estou conseguindo praticar crédito de zero para, muitas vezes, o topo do limite que eu tinha com aquela pessoa. Então a gente está conseguindo engajar muito mais gente não tomadora para tomar crédito conosco através do Pix com cartão. Isso é super positivo. A jornada que a gente montou, obviamente, é super fluida, como alguns concorrentes nossos já tinham. Então aqui a gente tem um catch-up, mais um catch-up que está funcionando bastante bem. E a tua pergunta do lado regulatório mas e se isso aqui tiver que ser numa trilha diferente da trilha do cartão? O Banco Central está focado nisso? Minha resposta é, a gente acredita que a jornada de verdade deveria ser definida pelos bancos, pelos atores aqui digitais e incumbentes e todos aí buscando a melhor jornada para ter aquele cliente praticando crédito conosco e não com concorrente. Então, a gente tem defendido com o Banco Central de que o Pix parcelado, o Pix no cartão não deveriam ser necessariamente trilhas separadas e jornadas separadas e limites separados, que até, enfim, potencialmente se debate isso, inclusive, né? No fundo, eu deveria ter um apetite de crédito com aquele cliente, ele ou ela, e praticar aquele limite de crédito na conta, no cartão, no parcelamento de um consumo ou de uma transferência, na jornada mais fluida possível e com isso a convergência com o cartão me parece, eu diria, nos parece como indústria bastante óbvia. Então a gente tem conversado com o regulador para propor a eles que no fundo a jornada possa ser desenhada por cada banco e que a gente não tenha que ter essa distinção da trilha e do trilho e do apetite do cartão, do trilho e do apetite para o Pix parcelado. Então a gente acredita no que foi feito pela indústria e por nós também agora, e não em algo que vai começar a diferenciar a jornada por produto, porque o cliente, no fundo, não está interessado em ter jornadas diferentes, e sim ter uma jornada fluida e um limite que ele consegue entender e consegue praticar e dialogar com o banco a respeito. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gustavo. A gente vai agora para a pergunta do Daniel Vaz, do Banco Safra. Bom dia, Vaz. Bom dia, Camila. Bom dia, Mário, Gustavo. Obrigado pelas perguntas. Eu queria voltar no ponto de 2026, sensibilizar um pouquinho a visão do banco. A gente sabe que vocês já estão um pouquinho mais seletivos há um tempo para produção de carteira, e aí esse carry que o Mário mencionou na pergunta anterior
que começa a melhorar, não deve ser uma melhora tão expressiva pelos spreads e pelo mix, né? Acho que deveria ser mais um carry melhorando pela produção de carteira um pouquinho melhor. Então, acho que o banco parte de um patamar hoje de 0% ali quase na ponta de NII total, né? Para evitar a entrada de depósito ajudando o cliente, o juro impactando o mercado. Se a gente trabalha com esse cenário de originação mais conservadora e a receita que acelera gradativamente, custo bem controlado que a gente viu, acho que o surprise de lucro de 2026 está no nível de provisão, né? Então, queria tentar entender com vocês como que vocês estão projetando provisão, o asset quality, né? Vocês estão trabalhando com inadimplência caindo para o ano que vem, o cost of risk caindo para o ano que vem. Como que a gente deveria trabalhar com esse cenário de custo de risco e asset quality para 26, para entender a visão do banco? Obrigado. Obrigado, Daniel. Eu começo aqui, eu peço para o Gustavo complementar. A forma como eu, sendo um analista de sell-side, que eu não sou, mas if I may, como é que eu pensaria no Santander Brasil ao longo dos próximos trimestres e anos, incluindo 2026? O que a gente está buscando como gestão? A gente está buscando construir mandíbulas positivas. Mandíbulas positivas querendo dizer aproveitar a alavancagem operacional que a gente tem receitas bem maiores do que provisão, do que gastos e contingências, e a gente precisa trabalhar essas linhas que já são alavancadas naturalmente, todo banco é assim, trabalhar todas as linhas no sentido positivo. Então, a gente vai trabalhar para que a gente cresça receitas ou ingressos, como a gente fala em espanhol. A gente vai buscar que as receitas cresçam. A composição pode ser um pouco diferente da composição desse ano? Pode ser, mas não vai ser materialmente diferente no sentido de que eu vou deixar de crescer margem com clientes, eu vou deixar de crescer comissões. Obviamente, margem com o mercado vai ter a sua evolução específica. Ela é uma parte do resultado, mas ela é menos relevante para a franquia como um todo. Se a gente olha a materialidade, obviamente faz sentido discutir margem com o mercado, mas a materialidade e margem com o mercado, a gente quer que seja cada vez menos expressiva em relação ao todo. Então, tem uma mensagem de que a gente vai trabalhar para crescer receitas, mas eu não vou hipotecar o resultado como um todo e a rentabilidade sustentável por crescer receitas desproporcionalmente em subsegmentos ou em produtos que não vão me dar a rentabilidade duradoura que eu quero. Então, eu vou estar mais interessado nessa receita líquida, que obviamente é a composição da receita com a PDD, como você comenta, do que simplesmente crescer a receita por crescer. Mas a gente vai buscar sim crescer receitas. A gente não está desenhando um portfólio que fique estagnado do ponto de vista de crescimento de receitas. Obviamente, comissões fazem parte importante disso, mas a gente não quer que seja só via comissões que a gente vai crescer o top line no ano que vem. E aí é uma gestão muito criteriosa e muito disciplinada das outras linhas, que eu chamo das linhas do meio. Você citou provisões, e eu vou te dar aqui um take direcional de que a gente está trabalhando muito focado nas safras novas, como a gente falou bastante aqui mais cedo na pergunta do Pedro. A gente está focando em reduzir mais e mais rápido o portfólio, vamos chamar assim, mais de legado que a gente carrega. Ele ainda existe, ele ainda tem a sua relevância, mas ele já tem uma relevância talvez de um dígito do tamanho da carteira e ele deveria ficar half single digits aqui em mais um ano e meio no máximo. Então, a gente quer que esse portfólio legado, que a gente chama de portfólio runoff até que gerencialmente, que ele seja de fato runoffado, que ele seja diminuído de forma acelerada, como esse ano a gente conseguiu fazer e a gente pretende continuar fazendo no ano que vem. Isso traz um custo, claro, no custo de crédito, mas é um custo quase que necessário e que a gente prefere tirar o quanto antes. Mas a gente pretende, no todo, que a gente evolua positivamente no custo de crédito ano que vem, positivamente querendo dizer que o custo de crédito caia, não que suba, e o nível de provisões, ele vai parte ser compatível com o crescimento da carteira, que a gente pretende continuar crescendo a carteira, e parte essa fase quase final do nosso de-risking. Mas a gente espera que, de novo, receitas cresçam, que a PDD fique reduzindo no custo de crédito e, idealmente, direcionalmente, mais para estável, o que significa que a PDD de estágio 1 de crescimento de carteira vai entrar, mas é uma PDD, aspas, saudável, e a PDD de estágio 2 e 3, que são as que custam mais, a gente vai cada vez reduzindo proporcionalmente. E uma agenda de gastos bastante ferrenha e obsessiva também. A gente tem mostrado uma consistência grande aqui, não é um tiro curto, a gente não está aqui focado em entregar e ter um kudos do mercado no trimestre, a gente quer ter algo direcionalmente potente em injeção de gasto, a gente acredita que consegue fazer isso, a gente gerencia essa linha mais do que proporcionalmente a gente gerencia qualquer uma das outras e a gente acredita que a gente pode fazer um trabalho contínuo em gastos para, como eu falei, direcionalmente, não estou dando um guidance aqui, que direcionalmente a gente tenha uma gestão de gastos nominais
que não cresce ano contra ano, direcionalmente e conceitualmente. A gente acredita que a gente consegue, enquanto a gente investe desproporcionalmente onde a gente tem que investir, em nuvem, em AI, em novas plataformas, etc., na modernização e digitalização do banco, mas que a gente financia isso com o banco, vamos chamar banco legado, o banco tradicional, cada vez mais enxuto, de forma que a gente faça um self-funding do nosso crescimento, como a gente mostrou nesse trimestre, com crescimento de gasto praticamente zero. Então, em resumo, o nosso 26 deveria ser um 26 em que a gente trabalha as mandíbulas de forma disciplinada e consistente, crescendo receitas e mantendo gastos e provisões num patamar virtualmente próximo do atual, para que a gente possa ter uma rentabilidade de lucro antes do imposto e depois, com uma boa gestão fiscal, também de lucro após o imposto. Então, conceitualmente, eu pensaria no banco dessa forma, não só para 26, mas a partir dos próximos anos. E é a partir daqui que a gente consegue ter uma visibilidade cada vez mais clara de chegar de volta, mas de uma forma muito melhor, no patamar de 20% plus de rentabilidade, que eu já comentei várias vezes com vocês. Super claro, obrigado. Ótimo, a gente vai agora com o Yuri Fernandes, do JP Morgan. Bom dia, Yuri. Bom dia, Camila. Bom dia, Mário. Bom dia, Gustavo. Eu queria perguntar de NII de mercado, foi mais fraco, acho que vocês já comentaram que foi dias úteis, né? E os juros ainda altos no Brasil, e a gente sabe que essa linha ela é muito sensível à taxa de juros, né? Se vocês puderem empatar um pouquinho de color, por que ela praticamente dobrou, né, no TRI? O que a gente deveria esperar mais de curto prazo e um pouco de sensibilidade para médio prazo, né? Que eu acho que é uma melhora que está um pouco, tomara, contratada aqui para o próximo ano. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho de análise de mercado, eu agradeço. E só nesse ponto, que eu acho que é o ponto principal do call, Mário, de eficiência, de gasto, essa mensagem de vocês de gasto nominal perto de zero, existe algum soft guidance, alguma impressão de eficiência? Porque eu estava rodando aqui bem rapidamente os números assim, de receita, tudo que você cresce para receita 6, 7, 8 e pode ser até mais que isso dependendo do ano. Com despesa crescendo zero, né, a sua eficiência ela deve melhorar uns 200 bips por ano. Então, assim, eu queria entender qual que é o load disso, né? Se a gente pode ver 37 no para 30, existe algum número que a gente pode pensar um pouco de aonde a eficiência vai parar? Obrigado. Bom, sem dar guidance, mas você está pedindo um certo guidance, eu vou começar com a segunda, Yuri, e bem-vindo aí. Eu vou falar de novo direcionalmente, tá? Não vou cravar aqui o momento do tempo que isso vai acontecer, como eu não estou cravando para vocês quando a gente vai bater os 20, mas obviamente a cada trimestre a gente está mais perto disso. Eu acredito ser totalmente factível a gente ter na forma de calcular, tem uma diferençazinha, né, de como os bancos calculam eficiência, mas no nosso formato e no nosso baseline, a gente tem totais condições de chegar a um índice de eficiência de 30, eu diria, ao longo dos próximos poucos anos. Ele é consequência dessa gestão da mandíbula que eu estava respondendo aqui na pergunta do Vaz, mas sem dúvida a gente acha que é factível e vai ser mais uma forma, mais um caminho que vocês nos desafiam. Mas como é que vocês chegam nos 20, 21, 22? Sem dúvida é pela gestão das duas linhas, mas por uma gestão bastante focada do delta entre as duas linhas ou do fator entre as duas linhas. Então, sem dúvida, uma ordem de grandeza de 30 de eficiência é factível e está no nosso norte poder chegar lá. Quando a gente pensa no banco, é um pouco mais do que 26. Quando a gente pensa nos próximos 3 anos, a gente sem dúvida está pensando numa mandíbula composta, né? Porque isso tudo aqui é um efeito compounded. Em 3 anos, a gente acredita que pode chegar num patamar de muitos pontos percentuais abaixo do que a gente está hoje. Eu deixo a pergunta do NII Mercado para o Gustavo comentar. Tá. Oi, Yuri, tudo bem? Bom, NII a gente falou um pouco, eu falei na apresentação, o Mário comentou em algumas perguntas, então, efetivamente, o terceiro TRI era o movimento de número de dias e a Selic mais alta. A Selic mais alta a gente sabia que teria e o número de dias era dado que existiria. Então não muda nada do que a gente tinha planejado. De fato, como ocorreu em outra pergunta, a nossa sensibilidade negativa ela foi reduzida, então nosso perfil de risco de todo o portfólio ou de tudo que a gente está exposto a juros no banco reduziu. E você deve lembrar que quando a gente conversou, quando a gente fez a divulgação no terceiro TRI, e a gente falou da mudança de política, a gente disse que era um processo de 18 meses. Né? Então, a gente está a 2/3 desse processo. Né? Então, são 2/3 desse processo, a gente sabia que tinha um roteiro, esse roteiro poderia ter mais Selic maior ou menor, a Selic foi maior, mas a gente imaginava que era isso. Então, sob a lógica do que a gente planejava, está tudo ok, não teve desvios. Então, como é um roteiro, no 18º mês a gente já tem uma grande mudança. Né? Então, o 18º mês cai no ano que vem, então a perspectiva, o ano que vem ele vai ser diferente sob essa lógica do que com relação a 2025. No terceiro TRI também é importante que a Selic ela impacta
impacta a margem de mercado, mas ela beneficia a margem de clientes, né? Então tem uma parte da margem de clientes que é beneficiada pela Selic e outra parte não é beneficiada e simplesmente ela é maior no trimestre pelo carry das posições que a gente tem de longo prazo do banco, né? Esse carry ele existe com a Selic mais alta, qualquer entidade que tenha títulos de longo prazo, como a curva está invertida, você vai ter justamente esse carry negativo. Esse carry negativo é maior para todos que têm alguma posição de longo prazo, tá? Então a mensagem segue o nosso planejamento, é uma mudança importante do portfólio, toma 18 meses, a gente tem um perfil de risco muito melhor e menos exposição à taxa de juros hoje, e a partir, com o final desse processo, a gente passa a ter uma margem de mercados muito mais estável. O que ela vai ter? Ela vai ter ainda posições de longo prazo que a gente tem no nosso portfólio proprietário, né? Que podem ter mais ou menos carry positivo ou negativo, mas elas vão existir porque a gente tem posições de longo prazo. Então, de forma geral, a gente tem o 26 já com esse processo finalizado, que é todo esse processo que a gente comentou, mas em 25 a gente sabia que o segundo semestre seria diferente do primeiro, com taxa de juros médias mais altas e com o vértice do terceiro TRI com mais dias. Então, isso estava tudo... Tá tudo claro e era parte do nosso planejamento. Então, o que muda é a partir do vértice. Quando a gente chega no mês 18, a gente efetivamente está em outro patamar nessa linha, com toda a estabilidade que a gente tem conversado com vocês e com muito menos risco no portfólio afeto a juros. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Yuri. A gente tem agora uma pergunta do Eduardo Nishio, da Genial. Oi, Nishio. Oi, bom dia Camila, bom dia Mário, Gustavo, parabéns pelos resultados. Tenho duas perguntas. A primeira é em relação às despesas, que vocês têm evoluído muito bem, né? Assim, o objetivo do custo nominal zero já foi alcançado. Queria saber de vocês se há como antecipar um pouco porque assim, o custo nominal zero já foi falado, e em tese ia demorar alguns trimestres, né? Então vocês já conseguiram isso e vocês têm evoluído muito bem nesse quesito. Queria saber de vocês os próximos passos, se a gente consegue ver de vocês em termos de número de agências, o footprint final, em que estágio desse processo todo vocês estão, e se vocês ainda tem mais a redução de footprint aí, principalmente, né? E a minha segunda pergunta é um follow-up, na verdade, em relação ao NAE Mercado, se a gente pode ver em algum momento do ano que vem já um resultado positivo. A gente falou um pouco do processo, mas em termos absolutos de números, eu queria saber se a gente já pode ver em algum trimestre do ano que vem um resultado positivo no NAE Mercado. Muito obrigado. Legal, Nishio. Eu vou pegar a de gastos e complementar um pouco do que a gente acabou de falar na pergunta recente. Então, de novo, o que eu comentei dessa cabeça, dessa mentalidade de gasto nominal zero é mais um direcionamento do que um guidance, né? Então, não nos cobrem que todo trimestre a gente tenha gasto zero, porque tem sazonalidades. Por exemplo, agora no quarto tri a gente tem o efeito full do dissídio, etc. Tipicamente, o quarto tri tem crescimento de investimento em marketing e outros temas mais sazonais. Tampouco estou dando guidance do quarto tri, mas quando eu falo direcionalmente é que a gente vai buscar num horizonte que não é esse trimestral que a gente está conversando mais, e sim no horizonte de ano e próximos anos, mas a cabeça é sem dúvida essa. Você perguntou sobre, tem como a gente, já que a gente mostrou isso nos últimos 3 tris, e é verdade, o nosso ano contra ano do terceiro tri é negativo, né? Terceiro tri contra terceiro tri, a gente vai buscar antecipar tudo que a gente puder antecipar, Nishio, nessa gestão de gastos, de despesas, sem que a gente prejudique o crescimento da operação. Então, a agenda continua sendo uma agenda de crescimento. Percebe como eu descrevi aqui para o Vaz a mandíbula? A gente vai buscar crescer receitas e, ao mesmo tempo, manter as outras linhas direcionalmente estáveis. Então, é uma agenda de crescimento de tamanho de resultado e, obviamente, rentabilidade. E a gente foca primeiro na rentabilidade, depois no resultado, como você sabe. Então, o que a gente puder fazer para antecipar, a gente vai fazer. A gente tem várias iniciativas rodando ao mesmo tempo
iniciativas todas com ordem de grandeza, você pode imaginar o tamanho, né, dos gastos gerais que uma empresa como essa tem. A gente acredita que tem, apesar da gestão dos últimos trimestres e anos, a gente tem espaço para buscar mais funding para o nosso crescimento, com resultado que mesmo com câmbio, mesmo com dissídio, que vai continuar acontecendo, e mesmo com crescimento, onde a gente tem que crescer, que a gente consiga fazer esse self-funding de forma a ter direcionalmente essa visão, essa mentalidade do gasto nominal zero. Então, nós vamos antecipar o que a gente puder, mas nunca hipotecando a agenda de crescimento dessa organização, porque o médio e longo prazo dependem da gente saber investir bem, investir desproporcionalmente nos segmentos, nas jornadas e nos produtos que a gente tem que investir. E aí eu deixo para o Gustavo comentar dessa visão, sem dar guidance, mas enfim, vocês ficam provocando a gente de como a gente pode pensar no NIE evoluindo. Tentar elaborar a resposta. Então, a nossa linha de NIE Mercados, ela tem 3 componentes, né? O primeiro é Market Making, o segundo que a gente chama de Banking Book, né? E o terceiro são as posições que a gente tem de longo prazo, que é o ALCO, né? Então, a resposta mais correta à tua pergunta depende, né? Depende de algumas coisas. Então, depende de qual que é o nível médio de Selic em 2026 e também das curvas futuras de juros, né? Então, se a gente tiver um cenário que as curvas de juros futuras elas caiam em bom nível, você tem a possibilidade de gerar resultado pelas posições que a gente tem. Da mesma forma, se a Selic for reduzida de uma forma mais acelerada do que o mercado espera em 2026, você pode acelerar o processo. Mas a gente não conta com essa aceleração de processo. Então, assim, a combinação desses 3 fatores vai dizer se a linha de NII Mercados vai ser positiva, neutra ou negativa. O fato é que ela vai ser, sob a lógica de ALM, que a gente soma Banking Book e as nossas posições proprietárias, ela vai ser, já por tudo que a gente tem feito e o que a gente tem declarado, e essa finalização do processo, ela vai ser melhor do que 25, com certeza absoluta. Tá? Agora, o resto são fatores, alguns exógenos e alguns endógenos. Então, se a operação de market making performar muito bem, ela pode outperformar outros negativos que a gente tenha de carry no balanço proprietário. Então, a pergunta é muito boa, mas é complexo eu te dizer exatamente... primeiro que a gente não antecipa, mas essas são as variáveis que você tem que ter em mente quando você for estudar e modelar o que a gente tem no nosso NII de mercados. E esse tema aqui, Nishio, quando o Gustavo foi bem didático em explicar os 3 blocos, né, do que entra nessa linha de NII de mercado, e a gente se compromete ao longo dos trimestres também ser transparente com vocês de como estão evoluindo cada um deles. Não tem nenhum segredo de Estado aqui, é tudo matematizável. Eu sei que a linha é mais difícil, talvez junto com outros, né, para vocês projetarem. A gente quer ajudar vocês a projetarem e narrarem o Santander Brasil da melhor forma. Então a gente se compromete também a ser mais didático, como aqui, mas com números, eventualmente, nesses grandes blocos, para vocês conseguirem visualizar essa evolução segura que a gente vai ter de 26 contra 25 na linha como um todo, mas para vocês conseguirem ver cada um desses blocos performando ao longo dos semestres. De novo, me interessa mais ainda a franquia de clientes, então não é para desmerecer a NII Mercados, é um componente, é um drag atual na conta e possivelmente contra o que vocês esperavam, foi onde a gente teve um underperformance, aceito, mas isso deveria ser menos relevante com o tempo, a gente sabendo crescer bem a franquia de clientes e fazendo essa linha que tem a sua relevância ser cada vez mais estável. Tá? Obrigado pela pergunta. We will now switch to English with Jorge Kuri from Morgan Stanley. Hello, Jorge. Good morning. Hi, everyone. Good morning. Thanks for the questions. I wanted to ask about your tax rate. It was 4% this quarter, which is evidently very low in absolute terms. Your net income grew 10% sequentially, 9% year on year, but it was all taxes. At the pre-tax level, you were basically flat on a quarter-on-quarter or year-on-year basis. Your effective tax rate for the first 9 months of the year is 11%, which again is very low relative to the statutory tax rate. So can you explain what's behind this very low level of taxes? How sustainable that is? What is the right expectation for the effective tax rate going forward?
And I guess the second question is, if I tax your pre-tax profits at the average of the private sector peers, which is around 25%, your ROE so far this year is 13.5%, which is lower than Selic, I'm guessing lower than your cost of capital. And so how do you think about that underlying profitability, and what does it, what do you need to do? What does it need to happen on the macro side in order for you to move that underlying profitability to, better, higher levels? Thank you. Thanks, Jorge. Well, I'll kick off and I'll split here with Gustavo. So it's obviously, yes, it's a low tax rate, no dispute about that. We get there via, I would say, a combination of the interest on own capital, JCP, as we say, which proportionally, given the higher rates, given our capital base, it had a proportionally higher impact this quarter than in previous quarters. That obviously will continue, provided that interest on capital continues, which we hope is the case, not for our own P&L, but for all companies that have larger capital bases, such as banks. So interest on capital was a big contributor to this lower tax rate, and the other aspects were, and I'll let Gustavo complement, of course, tax, legitimate tax planning, as all companies do, some tax-exempt bonds, etc., which allowed us to, manage our tax line even better this quarter than we had already in the first semester or previous years. And as we think this line going forward, again, without giving guidance, but not necessarily, we are not counting on such a low tax rate for the coming quarters to continue to produce the increasing profitability we delivered this quarter. So we're not reliant on paying effectively 4, 5, even 10% tax rate going forward on average. So we are very focused, like I said in the other questions, we are very focused on producing a sustainable and diversified, therefore consistent profit before taxes, so that we generate a higher taxable base, eventually pay more taxes, obviously, and have, even with higher taxes, higher PAT and higher profitability, without counting on such a low tax rate. So directionally speaking, we obviously agree we got to grow our profit before taxes. I shared some thoughts as to how we're going to do it, the JAWS idea, growing revenues, maintaining costs stable, maintaining provisions stable. We didn't talk much about the others, but obviously working on the others so that the others become less and less relevant. All those lines combined have a very powerful compounding effect, Jorge, which we believe directionally will bring us higher and considerably higher PBT. We're going to pay more taxes, and we're going to still have higher PAT and profitability. Conceptually speaking, those are my main lines, but Gustavo, please feel free to add. That's it. That's why we're talking about the portfolio, spreads, how the markets NII will progress, costs and asset quality and provisions going forward. So it will be a combination. The combination will bring more PBT and consequently we'll have a higher tax rate. So it's a consequence. It will be a consequence of everything that we are doing, but it's a process. It's a process to rebuilding our profitability. All right. Thank you very much, guys. Thank you, Jorge. Thank you. Vamos voltar agora para o português com o Marcelo Mizrahi, do Bradesco BBI. Oi, Mizrahi, bom dia. Olá, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade, parabéns pelos resultados. Acho que são alguns pontos, acho que a maioria do pessoal já perguntou, mas assim, alguns pontos para entender. Dinâmica, por exemplo, de despesas realmente foi uma surpresa bem positiva, né? Tive um crescimento até, se somar as outras despesas operacionais, bem positivo. Eu queria entender, a gente viu, vocês mencionaram, né, que dos 2.000, da redução dos 2.000 funcionários total, teve 1.300, que foi uma migração para uma empresa, a CSD, né, que é uma plataforma. Queria entender um pouco mais disso, quando o Mário falou no começo sobre usar a plataforma global do banco, assim, eu pensei um pouco nisso, né? Isso aqui é uma plataforma global do banco de back-office, algo do gênero, para explicar um pouco isso, e se não teve nenhum impacto em despesas, despesas, né, de
desligamento, nada disso, que foi só uma migração. E olhando para frente, ainda tem mais ajustes para fazer nessa estrutura, né, que potencializaria essa redução de despesas, né. Um outro ponto que eu queria entender é a questão da provisão. Eu entendi a movimentação, principalmente, né, do NPL creation do trimestre passado para esse e tal, mas assim, olhando para frente, a gente começou a ver alguns casos, né, de corporativos que trazem alguma preocupação, né, para a dinâmica de empresa, principalmente large corporate, né. Queria saber como é que vocês estão vendo isso. Vocês acham que isso não deveria trazer grandes impactos, então, para o nível, né, de cost of risk do Santander? Até nessa linha, né, a gente viu a carteira de large corporate de SME acelerando bastante no trimestre, né. Até por isso, acho que talvez teve a pergunta se mudou alguma coisa no apetite, né. Então, enfim, queria entender aí um pouco sobre provisões e sobre a despesa, esses ajustes da migração de funcionários. Obrigado, pessoal. Tá, joia. Marcelo, eu vou comentar primeiro da primeira pergunta, depois eu deixo o Gustavo falar um pouco do tema de provisões, apetite, etc. É verdade que a gente teve essa migração e a gente quis ser transparente, claro, com o mercado, de que parte da redução de número de pessoas tem a ver com isso. A gente mesmo assim tem uma redução de alguma materialidade, e aí é o BAU, enfim, não pensem só, isso é redução de loja. Eu acabei não comentando especificamente na pergunta, se não me engano, do Nishio. A gente continua buscando otimizar o nosso parque de lojas, mas não é uma agenda de gasto. O gasto é realmente consequência dessa gestão. O que a gente está fazendo é convergir o nosso modelo de atendimento para aquilo que o cliente pede para a gente. E cada vez mais, dado que a gente está sendo bem sucedido na digitalização e agora com o novo app a gente vai dar outro salto relevante, a gente está trazendo o consumo do Santander por uma agenda muito mais digital, muito mais de chat e menos de ligação. Então também o nosso modelo de central de atendimento clássico, que tem lá seus quase 10 mil pessoas, quase todos internos, tá? Nossa base headcount do canal remoto, como a gente chama, é toda interna virtualmente. Então a gente vai reperfilando aquele modelo de atendimento para cada vez mais chat e eventualmente com o tempo a gente precisa de menos lojas, a gente precisa de menos headcounts nessa base do canal remoto, porque a gente está conseguindo atender muito melhor os clientes nos canais digitais. Então a agenda de gastos, ela tem vários pilares, não tem nenhum silver bullet e também não tem nenhum botão fácil de apertar. Quando eu falo da agenda estrutural que a gente está fazendo das várias iniciativas, todas elas tomam um tempo para a gente ir a fundo, se questionar de forma técnica e precisa e partir para a execução, mas a gente está fazendo isso, também voltando à pergunta do quanto dá para acelerar, a gente está fazendo isso de forma a mais acelerada possível. Falando especificamente então dessa migração, o que ela é? Ela é a migração de todos os nossos funcionários de tecnologia que fazem ainda a gestão da infraestrutura. Gestão do mainframe, gestão da nuvem, gestão de telecom, etc. É uma equipe de aproximadamente 1.200, 1.300 pessoas que a gente migra para essa empresa irmã do banco, então elas saem efetivamente do banco, não tem custo, como você falou bem, trabalhista, porque é de fato uma migração, é um carve-out, é a mesma equipe. Por que isso é bom para o banco? Porque quando o Grupo Santander cria essa unidade e cria a partir do Brasil, as mesmas pessoas que trabalhavam antes só para o Brasil vão trabalhar, e é um caso concreto, para o México, para o Chile, para a Argentina, para o Uruguai. Então, o quanto elas me custam cai num percentual, diria, bastante expressivo. Então, a gente tem uma redução de headcount que você poderia dizer elas por elas, para fim de gastos, mas não, porque o grupo está buscando, nessas verticais que está construindo, trazer eficiência para cada uma das operações, trazer também eficiência para o Uruguai, para o Chile, para a Argentina, mas sem dúvida para o Brasil. Então, na linha de despesas, a gente vai ver uma troca de linhas, talvez, mas uma redução absoluta a cada trimestre a partir daqui por conta desse tipo de movimento. Isso tem sim a ver com essa ideia da gente ser, como o Brasil, uma fonte de talento, de tecnologia para todo o grupo. Nesse caso, apartado do banco, vai ter outros casos em que o banco vai estar desenvolvendo coisas, em que outras unidades do grupo vão estar pagando royalties para o Brasil, por exemplo. Então, essa agenda de tecnologia global a partir do Brasil é uma agenda importante. E o tema de apetite... o tema de apetite a gente já comentou, quer dizer, o apetite não mudou. Você comentou sobre casos de large corporates, então os casos de large corporates são conhecidos, todos têm seu processo, alguns com mais potencial e ativos recuperáveis, outros menos, então a gente vai seguir, onde a gente estiver, a gente vai seguir os processos de discussão. A gente não vê novos casos além dos que a gente tem mapeado, e o que a gente mapeou ex ante, alguns a gente saiu. Então, aqui é uma gestão BAU.
No mais, o que a gente tem visto, algum desvio de performance, a gente tem ajustado, então tem alguns portfólios menores, e como eu comentei na divulgação, um pouco das pequenas empresas, a gente tem feito os ajustes, que a gente chama de E1, que é a nossa empresa menor. A gente ajustou, a gente tem feito alguns ajustes em outros portfólios de pessoa física, mas de forma geral a gente não viu nenhum movimento a ponto da gente reduzir o nosso apetite de crédito e também em contrapartida para a gente aumentar o apetite de crédito, né? E os casos do large corporate, de novo, são casos conhecidos, cada um com vai ter sua discussão, sua história e seu potencial de recuperação. Então, sob a lógica do que a gente está fazendo, não tem nada que chame atenção, e de forma geral a gente está satisfeito com a performance de todos os portfólios. A gente testa a performance, faz backtest de todos, não sob a lógica de performance creditícia, mas também sob a performance de rentabilidade. Então, não é só o cliente performar bem, mas tem que também ter o ARPAC evoluindo. E consistente. Então, por hora, a gente não viu nenhuma motivação para fazer um ajuste de contração, mas também em contrapartida nada para aumentar o apetite de crédito, e os portfólios que a gente definiu para avançar, a gente conseguiu avançar, acho que da forma correta e sem aumentar risco. Você tem alguma leitura sobre essa aceleração que a gente viu? Foi a economia melhor? Por que será que acelerou tanto o crescimento da carteira no terceiro TRI em relação ao segundo em SME e Large Corporate? Bom, SMEs eu acho que tem uma boa evolução, eu acho que é uma evolução do mercado. Os produtos FGI e Pronamp acabaram sendo produtos que passam a ter materialidade nos portfólios, né? Eles começaram, mas agora é um produto que faz parte do dia a dia das companhias, então a gente tem evoluído bastante bem aí. Então, um produto com boas garantias. Então, isso vai bem. E outros casos de large corporates, a gente avaliou que a gente poderia ter mais exposições de clientes muito bons. Então, a gente se desafiou a ver onde a gente poderia ter mais share of risks de clientes que performam bem em qualquer cenário. E assim a gente foi evoluindo o portfólio. Então foi uma combinação de temas, não foi um direcional, vamos crescer a carteira, foi depois de muito estudo em vários portfólios, subportfólios e produtos com mais ou menos garantias, a gente conseguiu crescer. A resultante não era o objetivo não era crescer por crescer, era achar caminhos para crescer de uma forma saudável, e a gente conseguiu fazer no terceiro trimestre. E teve um pouco de recuperação também, né, Gustavo, do impacto do segundo trimestre do risco sacado em grandes empresas. Foi um impacto. Teve também. Teve uma evolução do risco sacado que ele ficou em pausa, né, pelos eventos do IOF, é verdade. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. We will turn back to English with Carlos Gomes from HSBC. Hello, Carlos. Good morning. Hello, good morning. And as always, thank you for taking the time to answer all our questions. So I have two. One is specifically about two portfolios, the payroll portfolio, which continues to decline in double digits, and the agricultural portfolio, which is not large for you, but we wanted to see your view about that one. And second, we understand that the government intends to be tougher in the use of deferred tax assets. Is that something that you believe will affect you and will believe the banking industry in particular? Thank you. Well, I'll begin, Carlos, and Gustavo can complement. So, as we've been talking consistently over the last at least year and a half, using the same mindset of discipline, capital allocation, capital rotation among the portfolios and subsegments. Yes, we've been decreasing from I would say, accelerated growth between 23 and 24 towards the payroll loan portfolio. Last year, we already started decreasing our new origination due to macro and or, let's say, government-related topics. So INSS, which is the retirees portfolio, which used to be a very healthy portfolio, and we grew a lot over the years up until sometime third quarter last year. But with the caps on interest rates imposed by the government,
compared to the medium-term rates that had raised a lot last semester, second half of last year, and they kept high throughout this year, although with some moderation. The gross spread, the net spread post provisions didn't make much sense. So on the INSS portfolio, it's as simple as that. And when you add the Corban, the bank correspondent layer, it made even less sense. So we've decreased more than 90% our origination in the Corban channel, correspondent bank channel. We keep doing some origination in the bank owned channels, which are more profitable on a relative basis. But these are not the portfolios. And then the public, somewhat the same. Some have caps, some have not, but somewhat the same construct. And then the private payroll loans, where, as you know, we were one of the incumbents. We had 30% market share up until the new model. But with the new implementation, which again we supported, we believe it makes total sense, directionally speaking. But there was a let's say, learning curve for all the players. And we took a more cautious tone towards that in the first few months. But like I said, we've been growing, if you look the month by month during the third quarter, which we didn't release that way, but if you look at it, you see a clear acceleration between June, July, August, September, and we continue to believe this product will succeed, but we will be niche players. We're not going to be broadly granting to all CERITEC customers, all clients with a payroll, under any jobs with any companies as payroll providers. So we're going to be selective like we've been, but the pie is bigger now, so we're going to be selective with a bigger pie. So directionally speaking, this is not a portfolio where we believe on aggregate we're going to be growing. I believe we're going to be growing in the private payroll loans for sure, and then on INSS and public, it's going to depend on whether the caps are whether the caps grow again or medium-term rates they decrease much more than they already are in the inverted curve we have, so that the marginal spread makes sense. Otherwise, we're going to be allocating our risk appetite towards the clients in more transactional products such as cards, accounts, now Pix in the credit card, than in products that do not give me that much cross-sell and the margins are small. And then the DTAs, the DTAs. I mean, next year we the whole system starts to amortize, flow through the P&L, the legacy DTAs, the legacy credit DTAs, which for all banks is relevant, and for us, obviously, it's relevant as well. So there's a challenge as to, and by the way, this year we are already flowing through the P&L, the marginal provisions differently from what we did up until last year. So we are already flowing the marginal net credit losses, and we're going to be flowing a percentage throughout 10 years in practice, in our case, of the historical DTAs we have. So there's going to be a double challenge in our pre-tax profits on a fiscal basis, which is the marginal NPL, which is already happening, and this amortization. Although through 10 years, it's a large sum, and it's a public number, and we're going to be flowing that obviously through the P&L as well. So our management is well, we know that. So our management is anticipating that flow and that movement, Carlos, so that we manage that amortization of the historic DTAs the best possible way, so that we manage the P&L and the taxable base and the taxable income, so that we can absorb those DTAs, and that's a work in progress, but it's a clear focus of all management, including the two of us and some others, and we're looking at it on a very prospective and proactive way, so that we can manage as efficiently as we can throughout time, not only 26 but beyond. But it's an important topic for sure, and we're going to be talking more about it in the coming quarters. If I may ask, I mean, that would mean that next year you will be using more DTAs, not less, which seems to be the intention of the authorities. There seems to be a conflict there between the industry and what the public policy goal is, right? Well, given that we all have to begin to amortize those legacy DTAs, as I'm calling it, the taxable income of Santander and all our
competitors, which have obviously their own taxable incomes, will be affected by this additional DTAs on top of the marginal, the flow DTAs or the flow net credit losses, which we're already bringing to the taxable income. So yes, there's going to be more pressure on the taxable income of all the system, which will probably cause the effective tax paid to be challenged by that for sure. It's a mathematical question. So you're right on that. Thank you so much. Thank you. Thank you, Carlos. We will go to the last question with Tito Labarta from Goldman Sachs. Hello, Tito. Welcome. Hi, Camila. Thank you for taking my question. Hi, Mario, Gustavo. Thank you for the call and also taking my question. Two questions also, if I may. Just on your funding, on the deposit base, right? We saw deposits fall about 12% this quarter, a slight pickup in time deposits, although over the last year, time deposits have been kind of flattish, and we see savings deposits continue to decline, where most of the funding is coming from the LCAs, LCIs, and the financial bills. So just want to think, what's impacting the deposit growth there? How do you see this evolution going forward, and how would that impact your funding costs? And then second question, and I don't know if you'll have a good answer for this one, but we often get this from investors about whether Santander would buy out the remaining stake, even if you knew, you probably couldn't tell us. But just in your conversations with the holding in Spain, how do you, any comments you can give about how they view the holding in Brazil, maintaining sort of the stub piece that's publicly traded in Brazil? Just any comments on the relationship with Spain and how that could evolve from here? Thank you. Well, thanks, Tito. I'll kick off on the funding, and I'll hand it to Gustavo. But my main takeaway, my main headline here would be we're evolving our deposits, our liabilities mix, product mix, segment mix, exactly the way we wanted. We incentivize you and the other sell side not to look at the cold number, which is the quarter on quarter. By the way, we grew quarter on quarter, but we are much more focused on the quality of our liabilities vis-a-vis the volume. We could be growing 10% per quarter throughout X number of years. We have the franchise to bring much more deposits than we currently have. So we've been very disciplined over the last, I would say, at least 2 years in executing the strategy, which we already shared with you. It's one of the main aspects of our golden rules, which is changing the mix from a wholesale-based or wholesale-dependent mix, 60-40 versus retail, towards exactly the opposite. We're almost halfway through that movement, so it's not insignificant what we did over the years. Obviously, we need to keep pressing. This is not a sprint. It's a more like an ultra marathon. But we're very, very disciplined, not on the overall size, but how the mix behaves. We are bringing this quarter alone much more deposits from retail than wholesale. We're actually decreasing wholesale deposits while we increase retail. I would say we are funding our loan growth via our retail deposits, and particularly more and more our transactional deposits, which are almost non-interest bearing. That's DDA and our Conta Max product, which is essentially a very low interest bearing deposit. So more and more we're gaining those transactional deposits from individuals and SMEs. Obviously, they are welcome as well in the wholesale piece of the portfolio, but the quality is much more important than the number. And when we're issuing letras financieras, the financial letters, those are very tactical issuances because we had very low volumes historically, and the market early this year was extremely pro issuers, and we managed to issue at very, very tight spreads over CDI. And with that funding, we decrease even further our wholesale cost or wholesale volume and cost, and therefore the evolution of our overall liability cost is very positive and shall continue to be independently of the CDI level. I don't know, Gustavo, if you want to comment. No, that's it. Our plan is to change the funding mix. So our medium-term plan is to change the funding mix, and in changing the funding mix, our overall cost of funding will be lower. We are focusing on quality, as Mario said. So our liquidity levels are in good levels in order to give room to
manage the liability side in a better way. So that's why we are reducing the overall costs in terms of the time deposits. We are increasing the transactional deposits in publics like the mass market, as we shown in our presentation. So the mass market, we are reducing the loan portfolio and increasing the transactional deposits, so it's a very good movement. So the loan to deposits is better even in the mass market, which is very good. So is everything according to the plan? We are not concerned in short-term variances of deposits of Vista, for instance, because they have some volatility because it depends on the liquidity of clients. So we are really concerned in being stick to the plan and delivering what we present to the market for the last quarter. So we are in a good pace, and we'll get there in the medium term. So this will change dramatically our balance sheet composition, and obviously it will bring some points of ROE, very stable and some very good points of ROE in the near future. And to your second question, Tito, obviously we can't share any guidance here. Even if there was a discussion, we wouldn't be able to talk about it. The way I suggest to answer your question is, one, the group already has close to 90% of Santander Brazil. So all our focus is justifying the 90% they own of Santander Brazil, so that it becomes a bigger 90%, that the dividends, interest on own capital we distribute, get larger over the years, and we're obviously very focused on that, which is extremely aligned with all minority shareholders that buy our stock. Obviously, our ratios are very low, and frankly, I'm not negotiating here, but the levels we're trading, I believe, are quite low compared to the ROTE we're already delivering, and the prospective ROTE we've been telling the market we're going to get. But obviously, it's a matter of time that our stock converge. We're obviously not pitching the stock here, but we believe that there's a lot of upside given the execution we're delivering to the market. The group sees that obviously as well. So at some point they may have a debate on that. Conceptually, yes, they can have a debate on that, but that's not something we're going to be talking more about here, because obviously we can't, and the discussions are group level and not Brazil level. So our role is deliver the best Santander Brazil we've ever had, and I'm extremely confident we're one quarter ahead, and we're taking all the steps in that direction, and we will deliver. It's a matter of time. So our role is deliver the best Santander Brazil, and we're working on that steadily and aggressively. And again, we're going to have the chance to follow up with you and the others over the quarters and take the challenges you pose us every time. So thank you very much. Great. Thank you, Mario. Thank you, Gustavo. Thank you. That concludes the Q&A. Então eu gostaria de agradecer a todos por estarem aqui com a gente nessa manhã, e depois dessa videoconferência, eu e a equipe de Relações com Investidores do Santander estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha permanecido. Muito obrigada, tenham um ótimo dia e até a próxima. Obrigado a todos.